Frequentemente, um dos primeiros sinais de desaparecimento é quando a pessoa não responde mais às mensagens de texto. A última mensagem enviada pode trazer pistas importantes sobre o desaparecimento ou apenas aprofundar o mistério. Número 10. Shiva Chauhan não foi visto nem ouvido desde a noite de 1º de maio de 2014. Embora algumas pistas tenham sido encontradas, nenhum vestígio dele foi achado e suspeita-se de crime. Shiva tinha 27 anos e era um cidadão indiano que morava na Austrália na época do seu desaparecimento. Ele se mudou para o país 4 anos antes para estudar, deixando sua família na região de Punjab, na Índia. Ele mantinha contato com eles, conversando ao telefone regularmente, e não era nada do feitio dele ficar um longo período sem falar com seus irmãos ou pais. Shiva também estava noivo de uma mulher afegã australiana. O relacionamento parecia forte, sem motivo aparente para ele sumir. A última vez que alguém o viu ou teve notícias dele foi na noite de 1º de maio. Ele fazia entregas para a padaria de um amigo, viajando de van à noite pela região de Melbourne. Ele mandou mensagem para o chefe por volta das 11h30 da noite. O teor da mensagem nunca foi divulgado, mas aparentemente não levantou suspeitas. Cerca de 1 hora depois, Shiva foi visto em uma padaria na South Park Road, em Dandenong South. Essa foi a última vez que Shiva foi visto. Na manhã seguinte, seu chefe notou que ele não fez a maioria das entregas. Amigos notaram que Shiva faltou a um compromisso marcado para o fim da tarde. Isso não era típico dele, e o desaparecimento de Shiva foi comunicado às autoridades. Logo, a van foi encontrada estacionada na Hutton Road, em Keysborough, naquela tarde. Ficava só 15 minutos de onde Shiva foi visto pela última vez. A carteira e a identificação dele foram deixadas dentro do veículo. A van estava estacionada lá desde pelo menos 5h30 daquela manhã, embora uma possível testemunha tenha afirmado ter visto a van às 13h30 da manhã. Os investigadores não acharam sinais de luta no local. Isso indicava que Shiva saiu voluntariamente. Se houve crime, provavelmente Shiva foi levado por alguém que ele conhecia. Anos após o início da investigação, a polícia recebeu uma dica de que Shiva foi levado para Phillip Island. Um Toyota Camry roubado teria sido usado no rapto. Foram feitas buscas extensas em Phillip Island, mas não havia sinais de Shiva nem pistas sobre o ocorrido. O carro também nunca foi encontrado. Relatórios disseram que alguns amigos de Shiva eram pessoas de interesse, mas nenhum motivo foi divulgado. Após mais de 10 anos, houve poucas novidades no caso, e a família ainda espera respostas e trazer Shiva de volta para casa. Shiva é descrito como tendo cerca de 177 centímetros de altura, pele escura, corpo magro e cabelo escuro e liso. O carro mencionado na denúncia era um Toyota Camry Bordeaux de 2006 com placa ULO 972. Número 9. Em maio de 2008, Helena Zagarova desapareceu em circunstâncias misteriosas. Mais de 18 anos depois, família e amigos ainda não sabem o que aconteceu com ela. Helena, nascida na Letônia, morava na Inglaterra há 17 anos quando desapareceu. Ela morava em Tottenham, Londres, e tinha muitos amigos por perto. Ela também tinha um namorado e não parecia haver nada fora do comum no relacionamento. Helena enfrentava desafios, estava desempregada por questões de saúde mental, mas já se recuperava. Segundo uma amiga, ela voltou ao trabalho no início de maio, mas isso afetou sua saúde mental. Em 21 de maio, um dia antes do desaparecimento, ela foi a uma consulta médica com o parceiro. Uma amiga publicou online uma carta aberta afirmando que a consulta não teve resultado satisfatório. No dia seguinte, Helena tinha muitas tarefas. Ela saiu de casa de manhã para buscar seu passaporte no centro de Londres. Ela também mandou mensagem ao parceiro: "Tudo bem, fique atento às novidades. Com amor, A." Essa foi a última mensagem dela para ele, mas não o último contato com pessoas queridas. Quando Helena foi buscar o passaporte no escritório, informaram que ainda não estava pronto. Ela precisaria voltar em 3 horas. Ela saiu do escritório, caminhou pelo Hyde Park
e falou ao telefone com um amigo que morava perto. O amigo a convidou para jantar. Helena disse que pensaria nos planos, mas não fez nenhum compromisso. Na manhã seguinte, o namorado de Helena contatou seus amigos. Ela não atendeu ligações, nem respondeu mensagens dele desde a manhã de 22 de maio, e ele queria saber se ela estava bem. Os amigos disseram que ela não voltou para casa, e ninguém sabia onde estava. Logo depois, eles contaram que a polícia estava no apartamento de Helena. Helena foi registrada como desaparecida no mesmo dia. A polícia rastreou seus movimentos por algumas horas após a ligação em Hyde Park. Ela pegou o metrô até a estação Highgate, saindo por volta das 13h30. Os dados do celular indicam que ela usou o aparelho pela última vez às 16h30. Ela estava perto do consultório médico e da horta comunitária que dividia com colegas de quarto. A partir daí, não houve mais pistas. Helena não retornou ao centro de Londres para buscar o passaporte nem contatou os amigos. A polícia investigou o desaparecimento, mas não encontrou novas pistas. Semanas depois, houve um avistamento, mas confirmaram que não era a mulher desaparecida. 18 anos depois, o caso segue em aberto. Ela tinha 38 anos na época do seu desaparecimento e foi descrita como tendo 1,65 m de altura, com cabelo loiro até os ombros. Qualquer pessoa que tiver informações sobre este caso pode entrar em contato com a ONG Missing People pelo número 116.000. Número 8. Não passava um dia sem que Ashley Williams entrasse em contato com o pai dela. Quando isso aconteceu pela primeira vez em agosto de 2025, seus pais perceberam imediatamente que algo estava errado. Uma averiguação policial para verificar se ela estava bem gerou mais dúvidas do que respostas. Ashley tinha 28 anos e morava em Los Angeles na época do seu desaparecimento. Ela nasceu e cresceu em Ohio com a família. Em 2022, o novo emprego do pai dela fez com que a família se mudasse para a Geórgia. Ashley não foi com eles e se mudou para Los Angeles. Mesmo distante, Ashley se esforçou para manter contato com a família. Ela conversava diariamente com o pai e, ao que se sabia, mantinha todos informados sobre sua nova vida. Ela trabalhava em lojas de varejo e fazia tranças como um negócio paralelo, mas Ashley tinha o sonho de se tornar professora. Ela estudava mandarim no tempo livre e queria ensinar inglês como segunda língua. No dia 29 de agosto, Ashley enviou uma mensagem de texto para o pai pedindo que ele lhe enviasse dinheiro. Ele enviou o dinheiro, mas Ashley nunca aceitou. No dia seguinte, não houve notícias dela. Ela ainda não havia aceitado o dinheiro e agora seus pais não conseguiam contato com ela. Eles entraram em contato com o Departamento de Polícia de Los Angeles para pedir que a polícia verificasse se ela estava bem. A última notícia era que Ashley estava hospedada em um quarto de uma casa na altura do número 3.800 da Crawford Street. Moradores disseram à polícia que ela não estava lá desde julho. Após ouvirem isso, os pais de Ashley perceberam que algo estava muito errado e viajaram pelo país para encontrar a filha. Eles contrataram um detetive particular para investigar o mistério. Confirmou-se que Ashley não estava na casa da rua Crawford há meses. Se eles conseguiram descobrir o motivo, isso não foi algo que se tornou de conhecimento público. Eles descobriram no telefone de Ashley um registro de chamadas mostrando contato com a Midnight Mission, um abrigo para pessoas em situação de rua no centro de Los Angeles. Os pais e o detetive particular foram ao abrigo esperando encontrar Ashley. Não havia sinal dela, mas não se sabe se Ashley nunca foi ao abrigo ou saiu antes dos pais chegarem. De acordo com a família dela, eles sempre fizeram questão de que seus filhos soubessem que teriam apoio financeiro caso estivessem em apuros. O pai dela enviou dinheiro sem problemas e teria ajudado mais se soubesse da gravidade da situação de Ashley. Desde os primeiros pedidos de informações, houve poucas novidades no caso, e Ashley segue desaparecida. Ela é uma mulher negra de cabelo preto, olhos castanhos, cerca de 1,68 metros de altura, 68 quilos, também conhecida como Pamela Yasmina Martinez Hale. Quem tiver informações sobre o caso pode contatar a unidade de pessoas desaparecidas do Departamento de Polícia de Los Angeles pelo telefone 213-996-1800
Número 7. No dia 9 de agosto de 2024, a família de Cris Leguizamo recebeu uma mensagem de texto dizendo que ela havia chegado em segurança ao México. Esse foi o último contato com ela, e seu paradeiro ainda é desconhecido. Cris era uma mãe de 51 anos, de Des Moines, Iowa, que chegou ao México pouco antes de desaparecer. Segundo a família, eles viajaram várias vezes ao México e retornaram. Autoridades dos Estados Unidos alertaram sobre viagens à região do México, visitada por Cris, mas a família acha que ela desconhecia o aviso. Nenhum deles esperava que essa última viagem ao sul fosse diferente das outras. Desta vez, a viagem foi para ajudar um familiar. Ela concordou em ajudar o ex-cunhado a transportar alguns móveis como favor. Ela encheu uma van com as coisas dele em Des Moines e cruzou a fronteira para terminar o trabalho. A viagem seria rápida e Cris planejava voltar aos Estados Unidos em 10 de agosto. Não demorou para a família dela perceber que ela estava desaparecida. O filho dela a registrou como desaparecida para as autoridades dos Estados Unidos no dia em que ela deveria voltar para o país. O último ponto definitivo na linha do tempo foi às 11 horas da manhã, no dia anterior, quando ela atravessava a ponte internacional de Hidalgo. Não se sabe para onde ela foi depois, nem o horário exato em que foi vista pela última vez. Relatórios da mídia mexicana dizem que ela era tratada como desaparecida e buscas foram feitas, mas Cris não foi encontrada. Reconheceram que não descartaram a possibilidade de crime. Sequestros e violência de gangues também não são incomuns na região onde Cris esteve. Um ano antes, 4 turistas americanos também foram sequestrados por uma gangue. Os homens desaparecidos foram achados após uma semana, mas 2 já estavam mortos. O filho de Cris compartilhou a notícia do desaparecimento dela nas redes sociais, e menos de uma semana depois que ela sumiu, parecia que a família tinha a confirmação de que se tratava de um sequestro. Receberam mensagens perturbadoras pedindo dinheiro para que Cris voltasse em segurança. As mensagens traziam fotos de uma mulher, mas não era possível saber se era Cris e não puderam ser verificadas. As mensagens não solucionaram o mistério e Cris segue desaparecido após 2 anos. Segundo a família, o ex-cunhado de Cris não tem colaborado com as autoridades. A família dela contratou um detetive para investigar o mistério. Infelizmente, cerca de 6 meses após o desaparecimento de Cris e após pedidos de informações, houve poucas novidades no caso. Cris é descrita como tendo 1,60 m de altura e 61 quilos. Ela tem cabelo castanho liso e olhos castanhos. O Centro de Informações sobre Desaparecidos de Iowa orientou que, ao ver a pessoa, não se deve agir, mas sim anotar placas, localização exata e informar as autoridades. Quem tiver informações no México pode contatar as autoridades pelo número de emergência. O Centro de Pessoas Desaparecidas de Iowa pode ser contatado pelo número 515-725-6036. Número 6. Numa das últimas mensagens de texto, Tawny Shanks pediu à amiga que lembrasse o nome do namorado caso algo lhe acontecesse. Logo depois, Tawny e o namorado sumiram, deixando a filha pequena e mais perguntas do que respostas. Tawny, australiana de 32 anos, morava no México quando desapareceu. Ela viajou muito antes de se estabelecer no México após o nascimento da filha. Quando desapareceu, Tawny tentava voltar para casa, na Austrália. Ela já tinha comprado passagens para voltar para casa com a filha em junho, algo que havia sido planejado com meses de antecedência. Houve alguns atrasos, especialmente por causa das restrições de viagem da Covid-19, mas um dos maiores atrasos veio do namorado de Tawny, Jorge Luiz Aguirre Astudillo. O casal tinha uma relação difícil e, segundo algumas fontes, não estavam juntos quando ocorreu o desaparecimento. Mas Astudillo acabou concordando em autorizar que sua filha tivesse cidadania australiana e que Tawny a levasse para fora do país sem ele. Mesmo com a tensão, decidiram fazer uma última viagem em família, juntos. No início de maio, viajaram para Cancún. Tawny enviou fotos para a família e amigos na Austrália e também uma mensagem assustadora a uma amiga.
A mensagem dizia: "Eu sei que isso vai parecer estranho, mas guarde o nome dele, Jorge Luiz Aguirre Astudillo. Caso algo aconteça comigo, eles podem ir atrás dele. Não acho que vá acontecer nada, mas quero manter isso por precaução." Em 2 de maio, Tony Astudillo e a criança foram vistos deixando um hotel em Cancún e iniciando a volta para Mérida. No trajeto, eles cruzaram uma barreira policial em uma estrada pedagiada. 8 horas depois, em Cancún, a filha do casal foi achada sozinha fora de uma igreja. Imagens da menina circulavam nas redes sociais enquanto autoridades buscavam identificá-la. A família de Tony se apresentou e imediatamente soube que algo estava errado. Nem Tony nem Astudillo foram encontrados em lugar nenhum na área ao redor. A polícia concluiu que eles voltaram em algum momento. A criança foi vista no carro na barreira policial, então não a deixaram para trás. Mas nenhum adulto apareceu em câmeras de segurança desde que saíram 8 horas antes. A polícia acabou encontrando o veículo queimado na cidade de Puerto Morelos. As placas foram retiradas e os números de série raspados, mas a sombra deles confirmou que era o carro da família. A família de Tony suspeitou imediatamente de ação criminosa. Astudillo era conhecido por ser perigoso, com ligações a substâncias ilegais e esquemas fraudulentos. Ele já sentiu a necessidade de contratar um segurança no passado. A polícia considerou que Astudillo poderia ter feito algo com Tony, mas também era possível que algum inimigo dele tivesse atacado ambos. Ambos foram registrados como desaparecidos pelas autoridades. Poucas pistas surgiram no caso, e Tony e Astudillo seguem desaparecidos. Tony é descrita como tendo 1,65 m de altura e 65 quilos. Ela tinha olhos azuis, cabelo ruivo e uma tatuagem na perna direita. Quem tiver informações deve contatar as autoridades locais. Número 5. Em abril de 2026, Shane Graham saiu do seu local de trabalho e desapareceu sem deixar rastros. Após seu desaparecimento, surgiram alguns avistamentos, mas nada foi confirmado. Shane, com 26 anos, morava sozinho em um apartamento em Lancashire, Inglaterra, quando desapareceu. Ele trabalhava como paisagista para uma empresa de grama sintética e não parecia haver nada fora do comum acontecendo em sua vida. Ele já teve problemas de saúde mental antes, mas, segundo a família, estava bem quando desapareceu. Ele foi visto pela última vez em 29 de abril de 2016. Naquela manhã, por volta das 10h40, ele mandou uma última mensagem ao chefe. O teor da mensagem nunca foi divulgado, mas aparentemente não gerou alerta na época. Shane deveria trabalhar o dia todo em uma propriedade em Lytham St. Anne's. A região, situada na costa, é popular entre turistas que visitam a praia ou Blackpool. Shane chegou à propriedade, mas saiu mais tarde. Foi visto pela última vez andando pela Eddington Road em direção ao calçadão interno. Isso o levaria ao Lago Fairhaven, à praia e ao oceano. Levaram dias para perceberem o desaparecimento de Shane. Ao perceberem, os investigadores foram à casa dele e não acharam nada anormal. A carteira dele continuava no apartamento, junto com 300 libras que Shane usaria para o aluguel. Não se sabe se ele voltou para casa após o trabalho ou apenas abandonou tudo. Nas semanas e meses seguintes, a família de Shane fez vários apelos por informações. Avistamentos renovaram a esperança de que ele estivesse vivo e recomeçando a vida. Em 2017, alguém achou tê-lo visto em um bar em Fleetwood, mas quando avisaram a família, as imagens da câmera já tinham sido apagadas. Em dezembro, a família de Shane recebeu mensagens de alguém dizendo tê-lo visto vivendo nas ruas de Manchester. A polícia investigou o avistamento, mas não achou sinais do homem desaparecido. Eles conseguiram localizar a pessoa que deu a dica, mas descobriram que ela havia inventado todo o avistamento. Não passava de uma farsa cruel. Shane é branco, tem cabelo castanho claro, curto e olhos azuis. Foi visto pela última vez com moletom preto com capuz e calças de trabalho pretas com joelhos acolchoados. Ele é ligado a Tamworth, Staffordshire. Qualquer pessoa com informações pode entrar em contato com a polícia pelo 101 ou com o Disque Denúncia pelo 0800 555 111. Número 4.
Nas primeiras horas da manhã de 22 de março de 2026, Brenda Wan Salazar enviou uma mensagem de texto para um amigo pedindo uma carona. Apenas alguns minutos depois, o amigo chegou ao local combinado, mas Brenda Wan não estava em lugar nenhum. Não se teve mais notícias dele desde então. Brenda Wan tinha 21 anos na época do seu desaparecimento e morava em Crescent City, Califórnia. Ele é cidadão registrado da tribo Palikla, do povo Yurok, e era muito envolvido com as tradições da tribo. De acordo com seu primo, que é o presidente da tribo Palikla, ele tinha interesse em cura tradicional e participava de danças cerimoniais. Ele morava com um colega de quarto em Crescent City, mas na época em que desapareceu, estava ficando com sua mãe em Klamath, nas proximidades, há alguns dias. Na noite de 21 de março, ele saiu com um grupo para o bar e grill do clube de campo. O bar fica perto do rio Klamath, acessível por um acampamento próximo. Segundo a polícia tribal Yurok, Brenda Wan atraiu a atenção de um policial por volta das 2 da manhã do dia 22 de março. Ele havia bebido e estava embriagado. O policial no local relatou que Brenda Wan estava começando a ficar agressivo e estava chegando ao ponto em que o policial teria que prendê-lo por embriaguez pública ou levá-lo para casa. Antes que qualquer ação pudesse ser tomada, Brenda Wan fugiu do local. Ele correu a pé, atravessou a rodovia US 101 em direção ao rio. O policial viu quando ele pulou a cerca e deixou o moletom preso, que depois foi recolhido como evidência. Às 2h20, Brenda Wan decidiu voltar para casa e mandou mensagem a um amigo pedindo que fosse buscá-lo perto de uma rampa de barcos no rio. Não demorou para o amigo chegar, mas quando ele chegou lá, não havia ninguém. Na manhã seguinte, com Brenda Wan ainda ausente, a polícia foi informada de seu desaparecimento. A patrulha rodoviária da Califórnia emitiu um alerta FEDER em nome do departamento do xerife do condado de Del Norte. Havia 2 locais na busca, onde Brenda Wan pulou a cerca e o local de lançamento de barcos indicado ao amigo. Brenda Wan pode ter tido problemas em qualquer parte do trajeto. O raio de busca era grande, dificultando ainda mais por grande parte estar submersa. Segundo a família, ele tinha medo de água e dificilmente entrou nela por vontade própria. O rio era rápido e perigoso, mesmo para quem não estava alcoolizado. Barcos e drones subaquáticos com sonar foram utilizados na busca, mas nada foi encontrado. A família pediu informações e a tribo oferece $10.000 de recompensa por dados que levem ao retorno seguro de Brenda Wan ou à sua localização. Ele mede 1,70 metros, pesa 66 quilogramas, tem cabelo castanho escuro, curto e um pequeno espaçamento entre os dentes superiores da frente. Ele foi visto pela última vez com camiseta branca, calça de moletom preta e tênis Nike branco. Ele tem tatuagens nos antebraços e pulso, incluindo um desenho tribal de amizade. Qualquer pessoa com informações pode entrar em contato com a Polícia Tribal Yurok pelo número 707-237-5702. Número 3. Há um ano, a mãe de Jenna Korivinuk recebeu uma mensagem estranha da filha. Foi a última vez que alguém a ouviu, dando início a um mistério ainda não resolvido. Jenna tinha 38 anos na época do seu desaparecimento, em julho de 2025. Seu último endereço conhecido era em Hallandale Beach, Califórnia, onde tinha uma empresa em seu nome. Mas, ao desaparecer, Jenna já não morava ali. Ela embarcou sozinha em uma viagem de van pelos Estados Unidos. Ela costumava rebocar um pequeno trailer de camping preto e cinza com seu Jeep Grand Cherokee. Durante seu estilo de vida nômade, Jenna mantinha contato com amigos e familiares pelas redes sociais. Ela era muito ativa em sites como Facebook e TikTok, especialmente sob seu pseudônimo Angel Volnaya. Sob esse nome, ela publicou seu livro sobre espiritualismo New Age, reencarnação e o fim do mundo. O apocalipse e o fim do mundo surgiram em suas redes sociais pouco antes de seu desaparecimento. Um dia antes de enviar a última mensagem à mãe, ela postou um vídeo lendo a Bíblia. Sua postagem dizia: "Não há como escapar.
O castigo está chegando. O arrebatamento está chegando. Já está na terra. Restam apenas alguns anos. Eu sou um profeta. Outro vídeo a mostrava em uma igreja com possíveis suprimentos de emergência, como uma máscara de gás. A mensagem dizia que ela deixou tudo e que restavam 3 anos para o anticristo voltar. As postagens nas redes sociais já eram preocupantes, mesmo sem a última mensagem que ela enviou para a mãe no dia seguinte. No dia 5 de julho de 2025, Jenna enviou uma mensagem para a mãe, que incluía uma fotografia de uma carta e algumas coordenadas de GPS. O conteúdo da carta nunca foi divulgado, mas, segundo o Sistema Nacional de Pessoas Desaparecidas e Não Identificadas, incluía instruções sobre os bens pessoais de Jenna para a mãe. Talvez fosse isso que Jenna queria dizer em suas postagens ao falar em deixar tudo o que tinha. As coordenadas de GPS levaram a um local em Potrero, Califórnia. Dias após Jenna enviar sua última mensagem, seu Jeep e trailer de camping foram achados abandonados perto das coordenadas. Potrero é um povoado no condado de San Diego, composto por menos de 650 pessoas. Fica a poucos quilômetros da fronteira com o México. Jenna foi dada como desaparecida após amigos e familiares perderem contato com ela. Levaram meses para o desaparecimento ganhar a atenção da mídia, enquanto autoridades buscavam conscientizar sobre o caso. Na época, não era possível determinar se Gana havia desaparecido voluntariamente ou se havia algum crime envolvido no caso. A polícia não descartava que ela pudesse ter cruzado a fronteira com o México e divulgou pedidos de informações em espanhol. Após a atenção inicial da mídia, não houve atualizações sobre o caso, porém o desaparecimento de Gana segue listado no NamUs. Ela é descrita como tendo 1,65 m de altura e cerca de 45 quilos. Ela estava com cabelo loiro na época do desaparecimento, mas as autoridades afirmaram que ela pode estar usando uma peruca. Ela tem várias tatuagens nos braços e mãos. Informações sobre o caso podem ser enviadas ao departamento do xerife do condado de San Diego pelo telefone 85886833200. Número 2. Sally Grace Contarino estava chegando ao fim de suas férias, viajando pelos Estados Unidos, quando enviou uma mensagem de texto para amigos em 19 de junho de 2026. Foi o último contato de seus entes queridos com ela. Sally, uma turista australiana, chegou aos Estados Unidos no mês passado. Ela viajava pela Califórnia e Nevada e estava em Las Vegas quando desapareceu. Essa não era a primeira vez que ela viajava para a região, e seus amigos a descreviam como uma viajante experiente. A jovem de 26 anos estava no Bungalows Hostel, que moradores locais consideram ruim e inadequado para mulheres sozinhas. Nos primeiros dias, Sally parecia bem, estava se divertindo e falava sempre com amigos e familiares na Austrália. Em 19 de junho ela disse: "Vou subir uma montanha isolada e depois volto. Amanhã pego o avião para casa." Esse foi o principal sinal percebido pelos amigos de Sally quando ela parou de contatá-los. Após o desaparecimento de Sally ser comunicado, a polícia obteve mais informações sobre o ocorrido antes do sumiço. Na noite de 19 de junho, ela ficou algumas horas no bar e restaurante Timbers. Ela estava de bom humor e nenhum funcionário notou algo errado. Ela voltou a pé ao albergue e passou a noite lá. Na manhã seguinte, Sally fez check-out, mas pediu para deixar as malas no albergue. Ela voltaria mais tarde para pegar a bagagem. De acordo com a linha do tempo da polícia, Sally visitou um café próximo para tomar café da manhã e depois embarcou em um ônibus com destino ao Mount Charleston. A polícia suspeita que ela desceu do ônibus e entrou no Parque Nacional, mas ainda não há confirmação disso. Sally gostava de fazer trilhas, e essa não foi a primeira vez que ela esteve na região. Com isso, e a última mensagem aos amigos, faz sentido que esse fosse o lugar onde ela quis passar seus últimos dias em Las Vegas. Sally tinha passagem de ônibus da Greyhound para Los Angeles, onde embarcaria em um voo para casa em 21 de junho, mas a passagem não foi registrada, e Sally aparentemente não chegou ao aeroporto.
Depois que começaram a buscar Sally, cães farejadores foram usados para tentar rastrear seu cheiro. Um rastro foi encontrado partindo do mercado rumo à periferia da cidade. Onde o rastro terminava não foi divulgado. O caso de Sally ganhou destaque em Las Vegas, principalmente após um vídeo da turista gravado dias antes do sumiço viralizar. Segundo um grupo local nas redes sociais, pessoas usaram drones para buscar pistas da mulher desaparecida. As montanhas que se acredita que Sally estivesse visitando podem ser perigosas, até para caminhantes experientes. Ela pode ter se perdido ou caído no terreno acidentado e aguarda ser encontrada. Sally é descrita como tendo 1,65 m de altura e pesando 60 quilos. Ela tem cabelo e olhos castanhos e foi vista pela última vez com moletom cinza ou azul, shorts jeans, tênis preto e branco e uma bolsa. Qualquer pessoa com informações pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Las Vegas pelo e-mail missingpersonsilvmpd.com. Número 1. Irene Gakwa desapareceu sob circunstâncias suspeitas em fevereiro de 2022. Após mais de 4 anos, família e amigos ainda buscam respostas sobre o ocorrido. 3 anos antes de sumir, Irene foi do Quênia aos Estados Unidos tentar melhorar sua carreira. Seus 2 irmãos mais velhos já haviam se mudado e Irene planejava estudar enfermagem. No começo, ela ficou perto dos irmãos em Boise, Idaho, mas no verão de 2021 decidiu se mudar para mais longe. Pelo que a família de Irene sabia que ela se mudava para o Arizona buscando um lugar mais quente. Ela mantinha contato com a família em Idaho e no Quênia, ligando diariamente para os pais. A última videochamada entre Irene e sua família aconteceu em 24 de fevereiro de 2022. Ela falou com o pai, que achou que ela estava cansada e abatida. O pai dela disse para ela tomar leite quente e relaxar. Quando a ligação terminou, ele esperava ter notícias dela em breve. A única outra comunicação que a família dela recebeu do telefone de Irene veio em forma de mensagens de texto. Irene recusou chamadas de voz e de vídeo e explicou que deixou o telefone cair na água, então o microfone não funciona. A última mensagem de texto recebida pelo pai dela foi em 9 de março. Ela falou que teria um novo número e mandaria mensagem para ele desse número, mas nunca mandou mensagem. Quando Irene de repente ficou em silêncio, a família dela registrou um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida. Só então descobriram que ela não estava no Arizona. Ela morava em Gillette, Wyoming, com o namorado quando desapareceu. Ela conheceu Nathan Heitman no Craigslist antes de deixar Idaho. Os irmãos de Irene conheceram Nathan, mas depois disseram que tiveram um mau pressentimento em relação a ele. Achavam que o casal tinha terminado e não sabiam que ela morava com ele. De acordo com Heitman, a Irene voltou para casa na noite de 4 de março e disse a ele que queria ir embora. Ela teria colocado seus pertences em 2 sacolas plásticas e saído em um SUV escuro. Por algum motivo, ela deixou para trás documentos importantes, como o passaporte. A polícia descobriu rapidamente que Heitman acessava a conta bancária e o cartão de crédito de Irene, roubando milhares de dólares. Ele disse que pegou o dinheiro para obrigar Irene a falar com ele quando ficasse sem dinheiro. Olhando mais de perto o rastro digital de Irene, a polícia descobriu que a conta de e-mail dela foi excluída a partir de um endereço IP que correspondia ao de Heitman. Dias após ela supostamente partir, seu telefone foi usado a poucos metros da casa dele. Apesar das suspeitas, não conseguiram acusar Heitman de crime ligado ao desaparecimento dela. Porém, ele foi acusado de crimes financeiros e condenado a 3 a 6 anos de prisão. A polícia suspeita que Irene foi levada para uma área rural em um Subaru Crosstrek prata ou cinza e pede que quem viu esse veículo invadindo propriedade privada se manifeste. Também buscam informações sobre um tambor de queima de 55 galões que Heitman teria trazido. Irene é descrita como tendo 1,55 m de altura e pesando 40 quilos na época do seu desaparecimento. Ela tinha cabelo preto e olhos castanhos. Qualquer pessoa com informações pode entrar em contato com o Departamento de Polícia de Gillette pelo número 3
0768251555 ou com a Divisão de Investigação Criminal de Wyoming, pelo número 30777777181. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino de notificações para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Mas meu nome é Top 5 Unknowns e eu vejo vocês no próximo vídeo.